Agora, 3 horas e 22 minutos, hora de Brasília. Vamos para mais uma entrevista ao vivo aqui. Vamos saber como andam, então, as ações de combate e controle para evitar que a gripe aviária chegue em São Paulo, não é? Eu vou começar agora com o Paulo Blandino, que é médico veterinário e diretor técnico de serviços do Programa Estadual de Sanidade Avícola, não é, da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos lá, então, os procedimentos que estão sendo adotados, então, para evitar que a doença chegue em granjas comerciais. Aí em São Paulo a gente vê todo esse trabalho dando continuidade em outros estados. São Paulo também tem a sua participação, não é? Sim, perfeito. Só enfatizando que esse trabalho da Defesa Agropecuária de São Paulo não iniciou agora com foco do Rio Grande do Sul, pelo contrário. Desde que a defesa existe no estado, nós trabalhamos na prevenção, não só da influenza aviária, como de Newcastle. Ocorre que quando ocorrem esses focos, nós nos acercamos de outras medidas, como rastreio de trânsito, etc., e reforço nas medidas de biosseguridade. Também aqui no estado trabalhamos em interação com outros órgãos, como Secretaria do Meio Ambiente, projetos de monitoramento de praia, mais especificamente para a gente estar visualizando e vendo as ocorrências em aves silvestres. Pois é, né, Paulo? O Estado ele tem o seu programa aí, né? E nesse caso, a fiscalização ela sempre está ocorrendo em granjas também. E agora, com esse foco lá no Rio Grande do Sul, vocês estão avançando também nas divisas aí do Estado? Olha, já existe uma proposta de trabalho que está para ser definida nos próximos dias, principalmente na região de fronteira com o Paraná. Estamos esperando um acerto aí da nossa coordenação, com a coordenação do Paraná. E outras ações também, né? Principalmente, nós temos uma faixa litorânea muito grande, a gente tem que estar de olho nisso aí, que se espera que venha pelo Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que não é bem assim, não existe regra para ave migratória, então nós estamos de olho no litoral, em outros pontos do estado que ocorrem aves migratórias também, nós temos que estar com a vigilância atenta. Pois é, não existe uma regra aí, né, para essa transição, né, dessas aves silvestres, elas estão migrando, né, tem meses que elas vêm mais, enfim. A imagem de confiança do Estado é importante nessas ações aí, porque a gente vê o embargo de muitos países, estou citando China e União Europeia, aí para todo o país, não é? E até o ministro, ele fala, né, que é importante mostrar essa confiança, não é? Esse trabalho do setor, né, avícola do Brasil para tentar convencer alguns países, como a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, a regionalizar, né? Deixar apenas esse caso, não é, no estado, no município onde tenha ocorrido esse foco. No caso agora aqui da nossa conversa, o foco hoje no Brasil é em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Você acredita que a regionalização para a China, que ela vai ceder e pode avançar nessas tratativas de protocolos com o Brasil? Sim, nós trabalhamos nesse intuito de que os outros países parceiros comerciais aceitem e acreditem a regionalização aqui de possíveis focos de influenza. Vou citar como exemplo o Japão. O Japão mandou uma missão aqui para o Brasil faz uns 2 anos atrás e hoje aceita essa regionalização. Nós recebemos várias missões internacionais durante o ano. Esse ano recebemos a Argentina e vários outros países, e sempre focados nesse tópico, né, da regionalização, da compartimentação para possíveis focos de influenza. E eu entendo, sim, que é um interesse também da parte da China, na mercadoria que nós temos para oferecer. Ela reconhece as dimensões continentais do nosso país, né, e entende que é possível, sim, regionalizar sem ter comprometimento de outras áreas com a influenza aviária. Agora, Paulo, São Paulo, né? Importa material genético, avícola, ovos férteis, pintinhos aí? Fala pra gente como é que é essa produção. Sim, aqui no estado de São Paulo nós temos as maiores casas genéticas que existem no Brasil, né? Não só importamos, mas exportamos também bastante material genético. Só que todas essas empresas que nós fiscalizamos, estamos lá constantemente fazendo fiscalização,
comprovação de manutenção de medidas de biosseguridade, elas trabalham num patamar muito alto de controle de biosseguridade, tanto na entrada quanto na saída de produto. Então, é uma garantia que nós temos no produto que entra, no produto que sai, né? Isso aí é uma certeza, passam por exames, procedimentos de desinfecção e por aí vai, etc. Uhum. Agora, ô Paulo, a gente está vendo sempre esse cronograma, né, do Ministério da Agricultura informando, né, nesses procedimentos das granjas, né, dos estados que colocam lá, olha, a gente tem um caso suspeito, a partir daí o material é coletado, vai para análise lá em Campinas, né, no laboratório do MAPA. Enfim, São Paulo já teve alguns casos suspeitos aí que foram descartados ao longo deste ano, porque a gente vê que é uma prática assim, não falo normal, mas é uma coisa meio que corriqueira, você ter essa suspeita, vai para análise, enfim. Vocês tiveram aí no estado, neste ano, né, quantos em relação a casos suspeitos? Vou citar 2 pontos importantes aqui. O primeiro, quando ocorre um foco, aumenta-se a sensibilização da população, do público em geral. Com isso, nós recebemos mais números de possíveis notificações. Nós vimos isso em 2023, né? Na época ocorreram aqueles vários focos no Brasil todo, em vários estados do Brasil, principalmente de ave silvestre. Eu recebia mais de 10 ligações de notificações, porque naquele momento a população muito sensibilizada, qualquer ave que caía já era influenza. Então nós temos que trabalhar nesse sentido de educação sanitária, da pessoa saber o que notifica, como notifica, e o que procede e o que não procede, né? E o ato da investigação, da fiscalização nossa, que é o segundo ponto, ele é normal, é um procedimento padrão nosso. Só que eu vou citar um exemplo, se cai a força numa granja de frango de corte e morre as aves lá por causa de estresse térmico, muito calor, nós investigamos também para descartar que ali não houve sintomatologia para influenza. Então, toda semana nós trabalhamos, toda semana esses números que você citou aí do painel do Ministério da Agricultura estão flutuando, aumentando e voltando. Isso é muito importante, contribui para que nós tenhamos sempre esse exercício da fiscalização, da vigilância, o exercício da coleta de amostras, e o próprio laboratório está exercitando, fazendo esse trabalho aí, né? Isso aí, para atendimento de um foco, é primordial. Pois é, fiscalização, vigilância, blindar os plantéis comerciais do Brasil. A gente viu ações muito rápidas acontecendo em Montenegro, não é? Tanto no raio de 3 quilômetros quanto no raio de 10 quilômetros. A gente já vê Santa Catarina, que é o segundo maior produtor e exportador, aí também tomando suas ações. Ou seja, as grandes granjas comerciais, não somente elas, está todo mundo de olho, né, para evitar, né, que o vírus avance, mas a gente sabe, como você falou, as aves silvestres estão migrando aí, e nisso tudo é de fundamental importância a participação que já ocorre, é bom dizer, né, do nosso produtor, esse cuidado aí nas granjas comerciais, mas colocando todo mundo, né? É importante, né, Paulo? Todo mundo está muito bem atento, não é? Não só os grandes plantéis aí comerciais, mas também aqueles produtores que têm lá a sua ave de subsistência, né? Vamos lá, dica final aí de você aqui no nosso jornal, salientando, né, a importância dessa fiscalização, nessa blindagem aí e para a população, não é, ficar de olho também e saber que o consumo, né, tanto da carne da ave aí não faz mal também, nem o consumo de ovos. Então, um conceito antigo que você apontou aí, que no combate à influenza aviária ou própria doença de Newcastle, ela é compartilhada, ou seja, não é só nosso da Secretaria da Agricultura, mas também é do produtor, do setor privado, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, da Defesa Civil e por aí vai. Todos juntos têm que estar numa rede com a mesma informação e com o mesmo foco, né? Com relação aos produtos que nós trabalhamos, que nós oferecemos para o mercado nacional e internacional, eles são certificados, né? Nós fazemos toda uma certificação diária aí de nossas granjas, de nossos produtos, não só visando a influenza, mas, por exemplo, um patógeno que nos acomete muito, que é uma salmonela, né? Nós oferecemos um produto com garantias para o consumo direto e imediato aí da população, sem riscos, né?
Então, pode ficar tranquilo, não existe problema aqui no estado de São Paulo, vou falar pelo estado, mas é o restante do Brasil também, no consumo de carne de frango, no consumo de ovos. A granja em questão, que foi foco lá no Rio Grande do Sul, ela não produzia ovos para consumo, ela produzia ovos férteis, né, os ditos ovos galados, que servem para a produção de pintinhos, etc. E todos, como você falou, têm que estar em atenção, não só do grande produtor, o pequeno, aquele que tem aquele sítio com poucas aves lá, qualquer ocorrência de mortalidade ou de aparecimento de sintomatologia neurológica, que entre em contato com nós do serviço oficial para podermos estar fazendo um atendimento. Paulo Blandino, médico veterinário, também diretor técnico de serviço do Programa Estadual de Sanidade Avícola do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Muito obrigada, viu, Paulo, por essa conversa hoje aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. 15 horas.